Nós vamos mostrar agora a fala do presidente do Senado, Roberto Pacheco. Vamos lá, ao vivo. O senhor apresentou isso para o ministro, qual foi a reação dele e como é que se daria isso em termos legislativos? Como é que seria feito isso para que o governo pudesse comprar, assumindo aí os riscos dessas vacinas? Perfeito, vamos fazer só um breve histórico. Hoje pela manhã eu fiz uma reunião com representantes da Pfizer e da Janssen, que é da Johnson & Johnson, que são produtores de vacinas. Foi uma agenda solicitada pelo líder da oposição, o senador Randolph Rodrigues. Eu assim fiz, identifiquei os problemas e os entraves que existem hoje para a aquisição das vacinas dessas duas empresas pelo governo federal. E agora, até por sugestão do senador Flávio Bolsonaro, estivemos com o ministro Pazuello e com a sua equipe para poder tratar desse tema, ou seja, qual a solução que nós temos para a solução desse impasse. E identificamos um caminho, que é um caminho inteligente, que eu considero seguro, que é de uma alternativa legislativa, um projeto que será concebido, eu acredito ainda hoje, no âmbito do Senado Federal, para que encontremos um caminho que autorize a União, mas também estados e municípios a assumirem os riscos das compras das vacinas, possam constituir garantias, cauções, seguros para poder adquirir a vacina. E também uma ideia que surgiu agora nessa conversa, que é a possibilidade de termos a participação da iniciativa privada. Há inúmeros segmentos da iniciativa privada dispostos a auxiliar na aquisição dessas vacinas e contribuir para o país com a aquisição dessas vacinas. É óbvio que nós vamos construir uma forma que seja uma forma que preserve o Programa Nacional de Imunização, que preserve o Sistema Único de Saúde em razão da sua universalidade, que obedeça às prioridades do Brasil para que não haja sacrifício a essas prioridades. Então é uma forma de nós construirmos, e vamos fazer isso já agora. Eu não quero antecipar exatamente a forma, mas em instantes nós vamos poder entregar isso para a imprensa, que é um formato que autorize a União para ter segurança nos contratos. São contratos muito exigentes dessas empresas para poder vender essas vacinas, que a União tenha essa segurança legislativa para que faça essa aquisição e que possamos permitir para todas as empresas, não só essas duas, para todos os negócios jurídicos que forem feitos nesse sentido de vacina. E que possamos também, nessa esteira, autorizar estados, autorizar municípios e autorizarmos a participação da iniciativa privada. Com isso, nós vamos poder ganhar muita escala na aquisição das vacinas, mas repito, obedecendo o Programa Nacional de Imunização. A iniciativa privada que queira contribuir, que o faça respeitando as regras do PNI e logo na sequência, cumpridas as prioridades do Brasil e do PNI para vacinação, se poder liberar para a iniciativa privada adquirir, para o município adquirir para o seu próprio município. Isso tudo pode ser construído no segundo momento, quando cumpridas as prioridades. Então nós vamos estabelecer um projeto de lei que seja um projeto de lei nesse sentido. Vou conversar com o presidente Arthur Lira a esse respeito para saber a percepção da Câmara também, que eu acho que é uma alternativa inteligente que nós estamos construindo a partir de um diálogo que se iniciou já no final de semana, meu com o ministro Eduardo Pazuello, hoje pela manhã com as indústrias farmacêuticas e agora novamente com o ministro e com a sua equipe, e vamos, se Deus quiser, finalizar agora no início da noite um texto que seja um texto inteligente nesse sentido. Senador, foi descartada então a modificação na medida provisória que já está na Câmara? Foi descartada essa? Não, há uma possibilidade, há uma medida provisória 1026 na Câmara dos Deputados, há uma emenda lá apresentada inclusive pelo senador Randolph Rodrigues, que justamente prevê essa autorização da União para a assunção das suas responsabilidades na compra da vacina e poder constituir garantias, seguros e caução para essa compra. Então, essa é uma ideia no âmbito da medida provisória. O que nós pretendemos agora é, através de um projeto de lei, manter essa ideia da emenda do senador Randolph, mas eventualmente podendo ampliar para estados, para municípios, para iniciativa privada, mas preservando o PNI e as prioridades de vacinação no Brasil. Presidente, o ministro Pazuello disse várias vezes que muitas das cláusulas propostas pela Pfizer, elas eram cláusulas absurdas leoninas, né? Como, por exemplo, a disponibilização de ativos brasileiros no exterior para o cumprimento de eventuais ações que viessem. Como os senhores pretendem superar essas cláusulas
que, segundo o ministro, eram insuperáveis. Na conversa com o presidente da Pfizer hoje, com o representante da Pfizer, ele me afirmou textualmente que essas são regras uniformes, que são regras da empresa para todos os clientes, para todos os países. Se é uma cláusula uniforme, nós estamos vivendo num sistema capitalista em que a regra da empresa deve ser observada, cabe ao governo federal e ao Congresso Nacional encontrarem soluções para aderirmos a essas cláusulas da Pfizer e de qualquer outra indústria farmacêutica. Para isso, o caminho que se tem em relação a essa cláusula da responsabilidade, ou da assunção de responsabilidade, uma autorização legislativa para que o governo federal possa adquirir essas vacinas e os estados e municípios também. Há outras cláusulas da Constituição de garantia. Obviamente que numa relação comercial, para se ter uma garantia, é preciso dimensionar ou provisionar um valor que seja um valor razoável de responsabilização futura. Isso é uma negociação entre partes. E, obviamente, o que nós temos que fazer é, antes disso, antes que se ingresse nessa negociação entre partes, quanto à escala de entrega de vacina, ao cronograma de entrega de vacina, a que garantia vai existir para comprar essa vacina, que tipo de seguro pode ser feito. Antes disso, nós precisamos de uma autorização legislativa que possa fazer com que a União tenha segurança para poder assumir essas responsabilidades nessa negociação. Presidente, essas vacinas não seriam por agora, seria para outubro, dos meses posteriores. Qual que é a expectativa? Esses laboratórios disseram alguma coisa? Os laboratórios não entregaram, pelo menos para o Congresso Nacional, o cronograma de vacinas. Talvez o tenham feito para o ministro da Saúde, mas de qualquer forma, a entrega seria já para abril em diante. Essa é a nossa expectativa. O março é o tempo que a gente precisa de entregas que sejam aumentadas gradativamente. O importante é que no ano de 2021 a gente se assegure da produção própria nacional, que foi uma opção inteligente do Ministério da Saúde, de poder fazer a produção nacional através da Fiocruz e do Butantan, da importação da AstraZeneca e da Coronavac e de outras indústrias como essas, que possam agregar nesse somatório do ano de 2021 para imunizar toda a população brasileira ainda no ano de 2021, que é um compromisso que foi afirmado pelo ministro da Saúde, que eu confio que será cumprido, e nós do Congresso Nacional temos a obrigação de unirmos agora todos os esforços com o Ministério da Saúde para realizar a vacinação em todo o povo brasileiro. O Judiciário entra nessa negociação, presidente, como, por exemplo, a publicação de uma súmula do Supremo. O senhor chegou a discutir isso com o ministro Fux em algum momento ou com o Poder Judiciário? Eu conversei com o ministro Fux na visita que fiz a ele sobre diversos temas nacionais, inclusive da importância dessa questão da vacinação, mas esse ponto específico talvez seja uma ideia inteligente de participar o Supremo Tribunal Federal para se conferir segurança jurídica nessa relação, eventualmente editando uma súmula que possa resguardar as partes dentro da negociação que fizerem. No final das contas, nessa negociação entre governo federal, indústria farmacêutica, participação de Congresso Nacional, participação do Supremo, o interesse maior do cidadão que precisa ser vacinado. E toda a segurança que nós conferimos ao cidadão, eu acho que são ideias que nós temos que levar adiante, inclusive essa sua. Obrigado. Você está acompanhando aí, pronto, terminou a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao lado dele o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. 2 pontos muito importantes, daqui a pouquinho a gente vai desdobrar isso, mas olha, muda o patamar da articulação agora em torno da vacina no Brasil. Essa fala mostra que mudou. Primeiro, ele está dizendo que vai, via projeto de lei, garantir ali que estados e municípios possam assumir as responsabilidades que as farmacêuticas estão cobrando para poder fechar contrato com o Brasil. Isso poderia eximir o governo federal, por exemplo, de arcar com os eventuais, por exemplo, efeitos colaterais de uma vacina, que é o que o presidente Jair Bolsonaro critica no caso da Pfizer. Então, governadores e prefeitos poderiam assumir esse risco. E uma outra questão, Glória, muito importante, a sinalização de que o Senado vai fazer um projeto de lei, não foi condicional, para permitir a entrada da iniciativa privada na compra das vacinas. Isso, então o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que vai prever aí para uma autorização da União, né, para que haja essa facilitação aí para que estados e municípios adquiram as vacinas, né, via esse projeto de lei. Vai conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e eles devem finalizar o texto ainda hoje à noite. Essa é a previsão, então, de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.